O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
nosso caminho para a vida, junto de nós, felicidade sem limites. Vós me ensinais nosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Fica conosco, Senhor. Os discípulos de Emaús pediram a Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, meus caros padres, diáconos, ministros da comunhão eucarística, irmãos e irmãs, leigas e leigos, vamos aqui meditar. Não basta ouvir, é preciso abrir o coração para aceitar e se comprometer em seguir a palavra do Senhor. Vamos pensar, tirar alguns pontos da palavra de Deus nos vários textos, que são muito abrangentes, pelo menos que um fique bem colocado em nós, para nos ajudar em nossa vida de seguimento a Jesus. Nós temos a pregação de Pedro, aliás, depois o outro texto também da primeira carta de Pedro. Mas o primeiro dos Atos dos Apóstolos apresenta Pedro, que lembra esse texto que foi bonitamente cantado do Salmo de Meditação, Salmo 15. Na pregação, Pedro lembra, esse salmo diz, é o que Pedro repete: se eu vejo o Senhor comigo, eu não vacilo. Se eu vejo na minha caminhada que Deus está comigo, a minha vida tem sentido. Mas é preciso que vejamos. Os discípulos de Emaús viram Jesus, mas não perceberam que era Ele. Porque para nós enxergarmos, não bastam os olhos. Porque esses olhos, às vezes, até eles precisam de ser ajudados. Tem muita gente que usa óculos aí, não é? Então, os óculos ajudam para melhor enxergar de longe ou de perto, para ler e assim por diante. E até a cirurgia faz bem. Eu mesmo fiz cirurgia e eu não preciso nem de óculos, né? Porque corrigiu. Mas para a gente ver, não basta a visão dos olhos. É preciso de ter o nervo óptico bom. Se alguém tem defeito no nervo óptico, às vezes esse defeito impede a pessoa de enxergar. Mas o enxergar bem, aonde nós vamos pisar e para onde nós vamos na vida, é preciso de a gente ter a sintonia com o cérebro. O cérebro que está lá dentro, que comanda a visão. Se nós deixarmos que esse cérebro seja orientado pelo nosso enxergarmos Deus na caminhada, como os discípulos de Emaús, depois é que eles perceberam que era Jesus que tinha caminhado com ele, eles caminharam 11 quilômetros. Certamente naquela época a pé, foram conversando. Eles demoraram no mínimo 2h30. E Jesus demonstrou que ia mais em frente. Ele disse: não, fica conosco, Senhor. Aí foi quando eles perceberam que Jesus abençoou o pão e distribuiu. Aí eles falaram: é Jesus, é Jesus.
Quando nós descobrimos que é Jesus, que nos chama a usar bem da nossa vida, então a nossa vida se torna diferente. Mesmo tendo problemas, doenças, problemas financeiros, problemas relacionais, problema com marido, esposa, pais, filhos, problemas na igreja que temos também, porque nós somos gente, problemas na sociedade que são tantos. Se nós, caminhando, deixando Jesus caminhar conosco, a nossa vida fica diferente. E nós vamos então realizar o que Ele nos pede, como diz o Salmo, que foi bem cantado. Aí, nós vamos deixar Deus agir em nós. Quando nós somos pessoas de Deus, os outros vão percebendo, puxa vida, os primeiros cristãos eram assim, como eles eram bacana. Hoje, por exemplo, nós celebramos, os 6 anos da paróquia. Quanta coisa que foi realizada nesse tempo. Claro, foi preparada antes, é toda uma caminhada histórica. Mas como paróquia, quer dizer, a junção, a união das pessoas, nas várias comunidades, nos vários grupos, organismos, várias pastorais. E assim, juntando tudo, nós caminhamos e juntos nós vamos fazer como os discípulos de Emaús. Uma vez que eles perceberam que era Jesus, mesmo que eles estivessem já cansados, porque caminhado 11 quilômetros, e caminhar de volta, eles foram correndo, caminhando de volta, para dizer para os outros, é Jesus, Ele está vivo mesmo, está vivo. Como diz Pedro, é preciso que nós sejamos testemunhas de que Jesus está vivo. Agora, quando nós levamos uma vida triste, uma vida desanimada, uma vida que não tem gosto, os outros não vão se animar também não. Como é importante a gente mostrar que é por causa de Deus que nós somos fiéis aos nossos compromissos. Que nós estamos numa sociedade que quer fazer uma reviravolta. Lá dos Estados Unidos veio um movimento, isso já faz mais de 30 anos, que vem trabalhando, chamado Nova Era. Nova Era. Nós temos que viver a nova era, porque nós temos que anular todo o pensamento e a prática cristã. Anular o Cristo. E muitos vão conseguindo. Usam das autoridades, usam da mídia, vai impregnando no povo, mesmo das redes sociais, aquilo que é o paganismo. Se nós entrarmos nesta, nós negamos Jesus, porque Jesus veio para modificar, para dar sentido, vida nova, o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito à pessoa humana desde a sua concepção até a sua morte natural. O respeito à mulher, hoje nós vemos, precisamos de fazer leis até para penalizar quem desrespeita, é demais. Tem gente que mata marido, mata a esposa, ou outros vão matando, porque só ficou bravo, não gostou de uma coisa. Onde nós estamos, quem é de Cristo não mata. Quem é de Cristo promove a vida. Perdoa. Sabe compreender. Então o Salmo diz que Jesus vai ensinando. Precisamos de saber o que Ele está dizendo para nós. Será que é isto que Ele está querendo de nós? Será que nós somos pessoas que realmente querem viver segundo Cristo? Para viver segundo o paganismo, não precisa nem de fazer esforço, é só seguir os instintos. Dá vontade de fazer o mal para ele, eu faço. Dá vontade de xingar, eu xingo. Dá vontade de anular o ideal dos outros. De impedir a vocação de serviço prestado aos outros. Seguir a Jesus é a gente saber ver que Ele está conosco.
Mas Pedro, na primeira carta ouvimos, ele lembra que Deus, ele vai pedir para nós depois as contas. O que você fez da sua vida? O que você fez dos dons que eu dei para você? Porque Deus não está querendo nos castigar, mas Ele corrige. Corrige através daquilo que vai acontecendo em nós. E aí nós vamos percebendo, puxa vida, não é por aí. Se eu estou bloqueando a ação de Deus, eu vou desbloquear. Se eu preciso de converter, eu vou me converter. Se eu preciso de tratar mais e melhor os outros, eu vou fazê-lo. Se eu preciso diminuir, unir a causas para tirar a injustiça na sociedade, eu vou fazer. Se eu posso influenciar mais na política para que ela seja o serviço real ao bem comum, eu vou fazer isto. Mesmo que me critiquem. Eu não vou agir por ideologia. Nós estamos num Brasil, infelizmente, muito dividido, a ideologia de esquerda e de direita. As ideologias são boas quando elas são usadas para discernir, para olhar valores e para fazer propostas. E não para destruir. Precisamos de saber caminhar mesmo nas diferenças. Até dentro de casa. Um pode ser favorável mais ao Lula, outro ao Bolsonaro, mas não sei quem. Vamos respeitar. Não é por isso que somos inimigos. Às vezes somos adversários. Até dois times. Se não tiver times diferentes, não tem jogo. Então nós temos que respeitar um e outro. Não é inimigo, é adversário. E então escutar Jesus, caminhar com Jesus. Então vai dando para nós todo um sentido na nossa caminhada. Uma paróquia como esta, cheia de gente que tem ideal, unindo-se, realiza muito. A união faz a transformação. A união feita por uma causa de amor transforma. Então nós somos convidados a anunciar para todo mundo com o nosso modo de ser, de viver, de nos relacionarmos e de falarmos. Nós vamos demonstrar que nós vivemos como Cristo, com Cristo, por causa de Cristo, para servir os outros. Então vamos lembrar que Jesus fala, o que você fizer a um dos menores, a um mais necessitado, é a mim que você está fazendo. Então quanto mais fizermos a quem mais precisa, mais nós estamos amando, mais nós somos de Cristo. Quanto mais nós nos fechamos só pensando em nós, só na nossa família de sangue, nós nos tornamos egoístas, não estamos fazendo o que Jesus pede. Então precisamos de nos unir. Quanto mais uma paróquia como esta pensa na sua ação missionária, em estimular as vocações diferenciadas, para que cada um dê o máximo de si na união de todos, para servir, aí a paróquia está vivendo como paróquia de ressuscitados com o Cristo, para que o mundo creia. Por isso que Jesus veio, para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Seguindo Jesus, nós também vamos dar vida. Como é bom, então, dizermos como os dois discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor. Nós queremos o Senhor na nossa vida, não queremos traí-lo. Se por acaso falhamos, vamos corrigir, o Senhor nos ajude a modificar. Porque santo não é quem não tem defeito e não tem pecado, e não tem erro. É quem, vendo que tem, muda, se esforça por mudar e conta com a graça de Deus. E Jesus deixou tantos meios na igreja para nos ajudar: a oração, a penitência, a conversão, os sacramentos, a Eucaristia, que nos dá força na caminhada. E nós vamos então mostrando para os outros que Jesus é conhecido através de nós, porque nós também partimos o pão, isto é, partimos o amor, nós repartimos, nós também sabemos distribuir aquilo que recebemos de Deus, tantas oportunidades. Por isso, irmãos e irmãs, como é bom seguirmos a Jesus, que ressuscitou e nos quer ressuscitados já aqui, e um dia Ele vai nos recompensar eternamente. Amém.